Olá pessoal, meu nome é Renato Silva. Hoje nós vamos analisar uma obra do Jacob Zucchi, conhecida como Eros e Psique. Essa obra está lá na Galeria Borghese, em Roma. Agora, para a gente analisar, né, nós vamos utilizar o seminário 8 do Jacques Lacan, principalmente o capítulo 16, que ele analisa, né, de uma forma muito interessante essa obra. Tá? O capítulo chama Psique e o Complexo de Castração. Espero que vocês gostem. Ok? Bom, gente, esta é a obra, né? Eros e Psique, de 1589. Olha só, veja o que vocês estão vendo nessa obra. Devagar, aponte alguns elementos, né? Então, numa obra de arte é importante ver quem é o autor, qual que é o ano que a obra foi executada, né? Qual foi o local e onde que ela está exposta. E, claro, o tamanho. É uma obra relativamente grande. Né? Vamos a uma pequena descrição. Né? Quais são os personagens que vocês estão vendo aí? Né? Temos o Eros e a Psique. Eros, aquele símbolo da mitologia grega, né? Que está deitado, né? Aí numa cama bem confortável, e a Psique que está em pé. Né? A Psique segurando uma lâmpada. Olha, extremamente importante observar o ambiente. Né? Olha a cama, tem uma cama decorada, mostrando nobreza do ambiente, tal, não é a cama de um trabalhador, de uma trabalhadora, um ambiente, né, simples, é um ambiente, né. Ah, tem um cachorro, olha, vocês observaram o cachorro aí bem no cantinho do quadro, né? O cachorro é o símbolo da fidelidade. Eu ia falar da felicidade, né? Não deixa de ser, mas é o da fidelidade, né? Olha como esse cachorro ele tem um olhar de suspeição, né? Ele está olhando o espectador com um certo olhar. Opa, tem alguma coisa aí. Né? Ele está meio assim. Né? Tem um arco e a flecha. Olha na parte de baixo aí, está vendo? Tem uma flecha. Inclusive a psique pisando em cima da flecha. Tem uma caixa também onde que fica ah, as flechas embaixo, né? Ah, a lâmpada que está na mão da psique está iluminando. Olha só os dois corpos aí, como é que eles estão bem iluminados por causa dessa lâmpada. Né? A psique tem na mão uma adaga, olha essa faca. Né? No centro, é fundamental, o que chama atenção tem que ser o centro visual do quadro, isso é de propósito que o artista fez. Né? É um jarro com umas flores. Atrás do jarro das flores está ocultando um pênis, um falo, né? Parece, e aí uma questão importante, parece que há uma ligação entre essa faca que está na mão, né, da psique com esse falo. Né? Então, observe o gesto, ela está em pé, iluminando, e ao iluminar, ela está com o gesto como se fosse cortar. Né? Uma posição, né, que, para ela executar. Ilumina o objeto e em seguida ela vai castrar. Será que ela vai castrar o Eros? Será se essa é a questão? À primeira vista, num primeiro momento, saltam aos olhos, parece que ela vai castrar. É isso? Ora, o quadro, essa imagem, ela indica algo mais. Vamos analisar melhor essa obra? Para a gente analisar, nós vamos precisar de um texto extremamente importante, um texto que está lá no livro O Asno de Ouro, do Lúcio Apuleio. Né? Nesse livro, O Asno de Ouro, tem um capítulo que ele trata exatamente dessa história de Eros e Psique. Né? Bom, resumidamente, essa história é o seguinte. Psique era a mais nova de 3 filhas de um rei lá de Mileto. E ela era extremamente bela, olha a beleza dela, né? Sua beleza era tanto que as pessoas de várias regiões iam admirá-las. Né? As pessoas ficavam assombradas, rendendo-lhes homenagens que só eram devidas à própria Afrodite. Esse é o problema. Aí está o problema. Ao invés das pessoas renderem homenagens à Afrodite, estava rendendo homenagens
a Psique, profundamente ofendida e enciumada, Afrodite enviou seu filho. Quem é o filho? Eros, para fazê-la apaixonar-se pelo homem mais feio e vil de toda a terra. Porém, ao ver a beleza, né, da Psique, Eros ficou apaixonado por ela. Ficou apaixonado. O pai de Psique, suspeitando que inadvertidamente havia ofendido os deuses, né? O que ela fez? O que ela causou? Né? Será que ela ofendeu algum deus? Qual foi o pecado? E aí o pai dela foi consultar o oráculo de Apolos, pois as suas outras filhas encontraram maridos e, no entanto, a Psique permanecia sozinha. Ora, tem alguma coisa, minha filha é mais linda, por que ela não casou? Através desse oráculo, né, o próprio Eros ordenou ao rei que enviasse a sua filha lá ao topo de uma solitária montanha, onde a Psique seria desposada por uma terrível serpente, horrível. Horrível. A jovem, né, a Psique ficou aterrorizada e foi levada, né, a pé ao monte. E ela foi abandonada por seus pesarosos parentes e amigos. Então ela foi abandonada lá, né? Conformada com seu destino, porque nós estamos no campo da mitologia, conformada com seu destino, a Psique foi tomada por um profundo sono, sendo então conduzida pela brisa de Zéfiro. Zéfiro, o deus do vento, né? Ele foi lá, pegou a Psique e levou a um lindo vale. A Psique, quando acordou, pensou que ia estar com um monstro, enfim, um ser horrível. Quando ela acordou, caminhou entre flores até chegar a um castelo magnífico. Lá ela tinha de tudo. Notou que lá deveria ser a morada dos deuses. Ora, então a perfeição que se podia ver em cada um dos detalhes. Tinha o melhor do que comer, do que beber, roupas, tudo maravilhoso. Tomando coragem, entrou num deslumbrante palácio onde todos os seus desejos foram satisfeitos por ajudantes invisíveis. Ali, tudo que ela queria estava ali à sua disposição, mas ela não conseguia ver os seus ajudantes. Ela só podia ouvir a voz. E chegando à noite, né, chegando à escuridão, ela foi conduzida pelos criados a um quarto de dormir. Esse quarto luxuoso que está mostrando aí na imagem, né? Certa de ali, né, ali ela vai encontrar finalmente o seu terrível esposo. E ela começou a tremer quando sentiu que alguém entrara no seu quarto. Será seu monstro? Será ser uma serpente cruel? No entanto, uma voz maravilhosa a acalmou. Logo em seguida, sentiu mãos humanas a acariciarem o seu corpo. Mãos macias, leves, de um ser angelical. A esse amante misterioso, ela se entregou. Estiveram uma noite maravilhosa. Quando acordou, já havia chegado o dia. E seu amante havia desaparecido. Ora, onde estava aquela pessoa que ela passou aquela noite maravilhosa? Porém, essa mesma cena se repetiu por diversas noites. Noites maravilhosas de prazer, mas ela não conseguia ver o seu amante. As irmãs continuavam à sua procura, né? Essa pessoa misteriosa falou para ela não responder aos chamados das irmãs. O que seus irmãos estão querendo aí? Eu acho que seria bom que você não desse ouvido às suas irmãs. Psique, sentindo-se solidária em seu castelo, prisão, porque era um castelo, mas era uma prisão, porque ela não podia sair, implorava ao seu amante para deixá-la ver as suas irmãs. Estou com saudade, quero ver as minhas irmãs, meu pai. Finalmente, né, o seu amante, ele aceitou. Mas ele impôs uma condição.
que, não importando o que suas irmãs dissessem, ela nunca tentaria conhecer a sua verdadeira identidade. Eles teriam amor, prazer e amor, mas elas não poderiam ver nem ela sua identidade. Quando as suas irmãs entraram no castelo e viram aquela abundância de beleza e maravilhas, né, muito conforto, elas foram tomadas por uma inveja. Notando que o esposo de Psique nunca aparecia, quem é esse cara? Ele não aparece? Perguntaram maliciosamente sobre a sua identidade. Quem que é esse camarada? Embora advertida por seu esposo, Psique viu a dúvida e a curiosidade tomarem conta de seu ser, aguçadas pelos comentários das suas irmãs, né? Seu esposo alertou-a que suas irmãs estavam tentando fazer com que ela olhasse o seu rosto. Ora, mas se assim você o fizer, Psique, né, você nunca mais vai ver esse seu amante. Além disso, esse amante disse: ele contou-lhe que ela estava grávida. Psique, você está grávida. E se ela conseguisse manter o segredo, ele seria divino. Esse filho seria divino. Porém, se ela falhasse, ele seria apenas o imortal. Ele vai ser o imortal. Ao receber novamente suas irmãs, Psique contou-lhes que estava grávida e que sua criança seria de origem divina. Contou isso para as irmãs. Suas irmãs ficaram ainda mais enciumadas com sua situação, pois, além de todas aquelas riquezas, ela era a esposa de um lindo Deus, de um ser maravilhoso. Olha, assim trataram, então, as irmãs trataram de tentar convencer a Psique, a jovem, a olhar a identidade do seu esposo. Quem que é esse cara? E se ele está escondendo o seu rosto? Será porque não havia algo errado com ele? Esse cara aí, olha, ele está muito oculto. Ele realmente deveria ser uma serpente horrível e não um Deus maravilhoso. As irmãs estão falando, um ser horrível deveria ser. Que Deus, que nada. Assustado com o que as suas irmãs disseram, o que a Psique fez? Foi lá, escondeu uma faca, né? Por isso essa posição, e uma lâmpada próxima à sua cama, decidida a conhecer a identidade desse seu marido. E se ele fosse realmente um monstro terrível, o que ela deveria fazer? Matá-lo, por isso que deveria levar essa faca. Ela havia esquecido dos avisos de seu amante, de não dar ouvido às suas irmãs. À noite, quando Eros descansava ao seu lado, porque esse personagem é o Eros. Psique tomou coragem e aproximou com a lâmpada do seu rosto e levantou a lâmpada, esperando ver uma horrenda criatura, né? Um ser horrível. E qual foi a surpresa da Psique? Ora, para sua surpresa, ela viu um ser maravilhoso, um jovem de extrema beleza, que era o Eros. E ele estava repousando com tamanha quietude e doçura que ela pensou em tirar a própria vida por haver duvidado dele. Ela, enfeitiçada por sua beleza, demorou-se admirado o Deus alado, né? E aí, quando ela ficou admirada, ela levantou a lâmpada e aí inclinou essa lâmpada e deixou cair uma gota de óleo quente no ombro direito de Eros. E ele acordou, assustado. Eros olhou, assustado e ao mesmo tempo triste, lamentando. O que ele fez? Antes dele voar pela janela, porque ele já tinha adiantado que ele iria fugir,
Ele diz para ela: tola Psique, é assim que retribuis o meu amor? Depois de haver desobedecido às ordens de minha mãe e de ter tornado você como minha esposa, tu me julgavas um monstro? Estava a cortar a minha cabeça? Ela queria cortar a cabeça. Vai, volta para junto das suas irmãs, cujos conselhos parece preferir aos meus. Não lhe imponho outro castigo, além de deixar para sempre. Lembre-se, lembre-se, o amor não pode conviver com suspeita. Essa história continua. Psique vai se arrepender, e aí vai continuar, porque o livro, o Asno de Ouro, são várias histórias. E ela vai, a Psique, ela vai se arrepender e ela vai querer reconquistar Eros. Mas aí é uma outra história. No outro momento a gente continua, a gente conversa, né? Quais são, claro, os deuses vão colocar alguns obstáculos para ela tentar reconquistar esse ser maravilhoso, Eros. Mas isso é uma outra história, né? Essa obra se enquadra no movimento artístico do maneirismo, né? Mas antes de falar do maneirismo, é importante perceber que o movimento está depois do movimento renascentista. Entre as características do Renascimento está o equilíbrio, a matematização do espaço, né? A luz total, muito colorido, o uso, por exemplo, da tinta, a óleo, enfim, né? Bastante centralidade, equilíbrio, é isso que os renascentistas estão tratando. Esse quadro não tem esse equilíbrio, essa perfeição, essa luminosidade total. Só que ele também ainda não é barroco, né? Ele explora a questão do claro, explora a questão do escuro, né? Faz o uso das diagonais, mas ainda não é barroco, por isso que ele é maneirismo. E aí, então, eu vou rapidamente comentar sobre o maneirismo. As principais características do maneirismo na arte incluem o afastamento do ideal renascentista, dessa harmonia e desse equilíbrio, né? Resultando em composições mais complexas, tensas e ambíguas. Os artistas maneiristas frequentemente empregavam figuras alongadas e deformadas. Vocês observaram como é que o braço direito ele está mais deformado do que o braço esquerdo? Há uma diferença, a questão da proporção ali. Então, essa é uma característica proposital. Ao contrário, eu acho que é um erro do artista. Não, isso foi proposital, né? Os maneiristas usavam cores vibrantes e contrastantes, né? A luz e a sombra para criar efeitos dramáticos, eles fazem esse contraste. E isso está presente também nessa obra, que é um elemento importante. Bom, nessa análise é fundamental a gente perceber a presença da psique e o significado de psique. Ora, psique significa alma na mitologia grega. É uma divindade que representa a personificação da alma. Por isso, psicanálise, psicologia, psiquiatria, né? Pois bem, naquela ocasião, né, naquele período, era o signo da imortalidade da alma, psique. A alma pode simbolizar, em algum contexto, por exemplo, a borboleta, né? Para lembrar a borboleta, né? A borboleta, o próprio Lacan, ele lembra nesse texto, no Seminário 8, que a borboleta passa por várias fases, né? A primeira fase é a largata, depois a larva, e depois forma-se o casulo. O Lacan chama de ali a borboleta está no seu sarcófago, né? Até o momento de surgir sob a forma glorificada. Essa alma, essa psique, passa por algumas fases ligadas ao complexo de Édipo. Vamos tentar explicar isso, né? Não tem como negar que a história se trata dos dissabores e desventuras da alma, né? Esse texto, ele fala isso, dos dissabores da psique, né? Das desventuras de psique, dessa alma, né? O outro personagem, claro, que é importante para a nossa análise, é o Eros. Eros é o deus grego do amor.
os romanos se referiam a ele como Cupido, né? E sempre naquele formato de criança, rosto de criança, não é isso? Esse Cupido aí, né? Esse Eros, ele tem o rosto de criança, mas o corpo de um jovem, né? Nos primeiros relatos, ele é um deus primordial, enquanto que em relatos posteriores, ele é o filho de Afrodite, que para os romanos será Vênus, né? Afrodite e Vênus para os romanos. E aí, então, vamos caracterizar essa personagem importante da mitologia grega, Afrodite, né? Ela é fundamental nessa história. Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade na antiga religião grega, né? Ela é responsável pela perpetuação da vida, do prazer e da alegria. Por isso, ciúmes. Atrás da flor, né? Aí tem o falo de Eros. O falo ele está dissimulado pelo vaso de flor, que possui uma sombra. Parece que é uma ligação entre a cimitarra, essa espada característica do Oriente Médio, parece entre uma relação entre essa faca, essa draga e esse falo que está oculto. O gesto de Psique se articula com a lâmpada levantada. Esse gesto, assim que ela vai cortar, se articula com aquele falo, né? Esse óleo quente, esse óleo que é derramado, aponta para um romance erótico na esfera do sadomasoquismo, né? Segundo Lacan, é importante lembrar que, para Lacan, a psique participa de uma outra natureza que não a natureza divina, né? Bom, gente, já que nós estamos utilizando o Lacan, né, o Lacan diz que a psique não é uma mulher, e sim uma alma. Ela é rejeitada. A alma é rejeitada. Psique é rejeitada. Trata-se apenas disso. Qual é a questão? Por haver decaído e dado inicialmente o mau passo de que ela nem mesmo é culpada, pois o ciúme só provém de Afrodite por considerá-la uma rival. Ora, a psique, ela é culpada, mas ela não sabe por quê. Por causa da rivalidade da Afrodite. Porque a psique estava chamando a atenção. As pessoas estavam indo conhecê-la. Ela está sofrendo as dores, né? E ela se sente culpada por causa dos ciúmes de Afrodite. Que culpa a psique tem? Olha, essa questão, quando a gente fala assim, a questão da culpa, essa questão ela é importante lembrar, porque na mitologia grega se trabalha muito essa questão da culpa. Psique tem culpa do seu destino? Ora, isso nos faz lembrar o Édipo. O Édipo tem culpa do seu destino? Antes de nascer, o destino dele já estava estabelecido. Ele tem culpa do destino? De matar o seu pai e de desposar a sua mãe? Ele passa o tempo todo tentando, ele está investigando. Por quê? Por quê? Por quê? Ele não tem culpa. Assim como psique não tem culpa. A maioria, o tempo todo, aparece na clínica a questão da culpa. Eu tenho culpa por isso, eu tenho culpa por aquilo, eu tenho culpa. São questões para a gente pensar. Continuando, a infeliz alma, né, da psique, essa infeliz alma se vê como um joguete, repelida por todos os socorros. Inclusive, até mesmo o socorro dos deuses. Os deuses não a socorreram. Nesta relação está imbricado a questão da alma e desejo. A alma, a psique e o desejo ali, né, do Eros, que está em Eros. O desejo que é despertado na psique. Eros foge porque Psique foi curiosa demais. E, além disso, ela foi desobediente.
Se existe um ponto onde o desejo se apresenta como desejo, é justamente aí, onde a primeira situação de Freud foi feita para situá-lo para nós. Isto é, no nível do desejo sexual, revelado na sua consistência real. Aí está a consistência real. E não mais de uma maneira deslocada, metafórica. Aí sim, a psique já está adulta. O real se apresenta a ela, está ali. Ela quer ter o objeto. Ela é um ser já desejante. Ela já passou pelas outras fases. Da fase oral, da fase anal, ela está na fase genital. Como a borboleta passa pelas várias fases, não é isso? A psique está nessa nova fase. Então, gente, não se trata mais da sexualização de alguma outra função, mas da própria função sexual. Antes, né, o bebê canaliza a sua sexualidade, né, que é aquela sexualidade polimorfa, para vários objetos. Ora, neste momento, a psique já está fazendo um direcionamento para a sua sexualidade. É isso que o Lacan está chamando a atenção, né? Isso é o que resta na memória coletiva no sentido do mito, né? Mas alguma coisa está oculta. O que é que está oculto? Né? No momento em que o desejo foge de psique, no momento da castração, quando ela vai cortar, né, nasce a alma. Ela sai dessa fase oral e anal para entrar na genital, como diz Freud. Entende? Então, ou seja, embora ela está com a faca, com a adaga, com a cimitarra, para fazer o corte, né, ela passa pelo processo da castração. O seu desejo foi embora. É isso, ela precisa saber lidar com essa questão, com esse novo momento da sua vida. Ora, ela não vai ter, né, ela não vai ficar ocupando esse lugar eternamente ali do lado da mãe. Ela não vai ter a mãe, ela tem um outro tipo de amor para a mãe. E ela vai ter que sair para o mundo. Assim como o menino, não adianta ele ficar eternamente nessa identificação do pai. Ele tem que ir para o mundo, ele tem que passar por esse processo. Ele tem que sofrer o drama da castração, do medo da castração, do complexo da castração, assim como a menina. Nessa história, porque é importante esse processo dessa negação, dessa realização completa do desejo. Senão o sujeito se esvai, ele cai no estado de nirvana e não vai querer viver. Por isso, né, esse drama desse desejo não realizado. É por isso que o desejo vai embora. E o sujeito tem que elaborar isso. Porque senão ele vai ficar numa simbiose doentia. O menino com a mãe e a menina com o pai. Esse processo tem que ser realizado de uma forma ou de outra. Tem que se passar pelo drama desta castração. Então, gente, se existe um ponto onde o desejo se apresenta como desejo, justamente aí, onde Freud situa-o para nós, isto é, no nível do desejo sexual. Revelado na sua consistência real, e não mais de uma maneira deslocada ou metafórica. Ora, peguemos o exemplo da chupeta, né? Ou da fezes. Aí está, né, o desejo deslocado, metaforizado. Né? Não se trata mais da sexualização de alguma outra função, mas da própria função sexual. Assim como o bebê gostaria de ferir ou mutilar os seios, né, de cortar, morder os seios, o complexo de castração vem para configurar um outro significante. Diz o filósofo, né? O prazer não é o fim, e sim um processo. No entanto, diz ainda mais à frente, o prazer pode ser um indício do sumo bem.
o Marquês de Sade e o Wilhelm Reich vai explorar isso um pouquinho, nessa vertente do prazer, pela qual está passando a psique, né? Mas isso nós vamos ver mais à frente nos nossos próximos encontros, ok? Abraço.